Olá, sou a professora Lourdes e vou resolver agora a prova de português que foi aplicada para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no último domingo, 30/11/2025, pela banca IDECAN. Então, essa correção serve para, se você fez a prova, você ter noção por que que errou alguma coisa e se acertou e não está sabendo por quê, já fica sabendo. Então, você pode, se for fazer outro concurso, estar mais preparado para o próximo, no português. Então, essa aqui foi a prova tipo B, e nós temos um texto que eu vou apenas fazer um comentário do que acontece nele e depois, de acordo com a exigência da questão, a gente volta a ele. Então, nós temos aqui o título A Vida Imaginária, e nesse texto o autor ele reflete sobre as vantagens de envelhecer. E ele destaca que, com o tempo, nós vamos aprendendo a nos desiludirmos. E aí a palavra ganhou um sentido negativo, né? Pode ver bem aqui, ó, ganhou um sentido negativo, desiludir-se. Então, ele quer que nós nos desiludamos. Mas, segundo ele, isso não é ruim, isso é fazer um bem danado, porque o desiludir-se para ele é nós jogarmos fora as ilusões, ou seja, os conceitos ultrapassados, preconceitos, lembranças, mágoas, besteiras, tudo que for inútil, porque isso pesa a nossa vida e pesa como se você estivesse carregando uma mochila carregada de pedras. E ele usa a metáfora de esvaziar a mochila, quer dizer, livrando-se desses pensamentos e sentimentos negativos para que você tenha uma vida mais leve. No segundo parágrafo, ele diz que felizmente ele conseguiu se esvaziar a mochila dele, assim como muitos amigos, né, que fizeram outros amigos que hoje são denominados sexagenários, claro, porque estão na casa dos 60, né? E ainda diz aqui, ó, com os quais vou trocando impressões sobre a riqueza desse ritual típico do outono da vida. O outono é a estação em que as árvores perdem as folhas. Então, o outono da vida dele aqui, porque já está naquela fase de, né, está decaindo também. E podemos, então, também, já que está decaindo, caindo as folhas das árvores, é outono na minha vida, então eu vou deixar cair também essas pedras que pesam nas minhas costas, para minha vida ficar mais leve, porque no outono da vida nós já estamos mais próximos do fim mesmo. Então, para que ficar carregando peso? Para que ficar carregando mágoas, né? Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ele diz que nem todos têm essa sorte de conseguir esvaziar a mochila e ter uma vida mais leve. E então, essas pessoas que não têm essa sorte, o que que acontece? Eles continuam, né, com essa mochila, a metáfora, é claro, né? Abarrotada de velhas pedras, e como também colecionam novos cascalhos pela estrada. E assim eles vão fazendo o quê? Eles constroem fortalezas sombrias e se escondem ali emburrados e agarrados aos seus frágeis tesouros a maldizer o mundo. Ou seja, as pessoas que vão ficando cada vez mais carrancudas, magoadas, que não gostam de nada e de ninguém, e ainda sobre ponte levadiça, já que ele falou em criar fortaleza, né? Então ele associa, então, já que se é uma metáfora, mas sim é uma fortaleza, então uma ponte levadiça e o fosso dos crocodilos, uma placa enferrujada que identifica o jeitão do morador, dizendo: cuidado, dono bravo. Na sequência do texto, o autor ele critica especialmente a influência da mídia e da publicidade que disseminam ideias ilusórias de felicidade e eterna juventude. Então, ele faz essa crítica à mídia, à publicidade, e ele ironiza as propagandas que retratam idosos atléticos,
você pode ver nessa por aqui, ó. Viu? Você vai ler aí, você vai encontrar, você vai ver que ele ironiza as propagandas que retratam esses idosos atléticos sempre felizes e defendendo que a vida não se resume a padrões impostos pela moda ou pela indústria. E, por exemplo, ele critica essas aventuras radicais, né, na velhice. Então, mas, segundo ele, tudo isso impulsionado pelas publicidades. E aí termina o texto dizendo que essa vida imaginária criada pela publicidade, ela é um peso e que deve ser abandonado, né? Então, deve ser abandonado esse peso para que nós possamos aproveitar a vida real, certo? Com mais liberdade, mais autenticidade. E aí vamos à primeira questão que diz o seguinte: com base na construção argumentativa, sim, o autor argumenta o tempo todo ele defende a ideia de que nós devemos abandonar certos pesos da vida para que nós tenhamos uma vida mais leve, mais natural, mais realista. No percurso reflexivo do autor ao longo do texto, é correto afirmar que a figura do dono bravo, cuidado, dono bravo, associada à imagem de fortalezas sombrias e placas de advertências, representa um recurso descritivo estético sem conexão relevante com a crítica ao comportamento de quem envelhece, mantendo-se emocionalmente rígido. É claro que a letra A tem um erro gritante e está bem aqui quando diz que essa figura do dono bravo não tem conexão com o comportamento de quem envelhece, emocionalmente rígido. Foi exatamente nesse contexto que veio essa expressão. Então, a letra A está fora. A referência ao ritual típico do outono da vida revela o posicionamento nostálgico do autor, que considera a juventude como um estágio ideal da existência, cujas perdas se tornam cada vez mais dolorosas com o avanço da idade. Muito pelo contrário. Ele, primeiro, esse ritual aí do outono da vida não revela posicionamento nostálgico, mas sim, ou seja, né, a saudade, por exemplo, do tempo que passou, de um lugar distante, que você não pode visitar no momento, então traz aquele sentimento de nostalgia, e considera a juventude como estágio ideal, não que ele não falou que a juventude é um estágio, um momento ideal da existência, e cujas perdas se tornam cada vez mais dolorosas com o avanço da idade. E ele não falou também de perdas se tornarem mais dolorosas, muito pelo contrário, ele fala aqui, ó. Vamos fazendo ginástica, alimentando-nos bem, livrando-nos dos estresses inúteis, porém, aceitando o inexorável escorrer da areia na ampulheta do Deus Cronos, ou seja, o Deus do tempo, aquele Senhor compenetrado que nos lembra que um belo dia a coisa acaba mesmo, certo? Então, nada de ele dizer que as perdas se tornam cada vez mais dolorosas. Ele está aceitando, nós temos que aceitar que a coisa acaba mesmo, então a letra B está fora do texto. Letra C. A metáfora da mochila cheia de pedras funciona como eixo conceitual da crônica, simbolizando não apenas os pesos acumulados da experiência humana, mas também a resistência voluntária à revisão de crenças, o que inviabiliza a leveza da maturidade. Aí sim, as pessoas não só é, não só acumula experiências, que pode se tornar o peso, e nós precisamos nos livrar de algumas, mas também a resistência voluntária a mudar de vida, mudar de crenças. As pessoas, como ele falou lá, olha,
Ó, porém, não somos todos afortunados. Com pesar, vejo que existem os que fazem o contrário. Não só mantêm a mochila abarrotada de velhas pedras, como também colecionam novos cascalhos e assim constroem fortalezas sombrias, se tornam emburrados, agarrados aos seus frágeis tesouros, a maldizer o mundo. Então, sim, a letra C está de acordo com o texto. A mochila cheia de pedras é uma metáfora que simboliza os pesos acumulados da experiência humana e também a resistência daquelas pessoas que não querem mudar, o que vai impossibilitar de ter uma vida mais leve, que é o que o autor está sugerindo. A letra C é o nosso gabarito na número 1. A letra D diz que, ao criticar a publicidade, o discurso televisivo, ele criticou mesmo, o autor demonstra repúdio à cultura de consumo, aí ele já não falou, isso aí já está extrapolando o texto, sustentando que qualquer forma de entretenimento midiático constitui ameaça direta à autenticidade das relações humanas. Não, extrapolou o texto, não está de acordo, realmente a letra C tem que ser o gabarito. Na questão 2, considerando os traços linguístico-discursivos do texto, a vida imaginária, julgue as proposições abaixo e assinale a alternativa que identifica com precisão e rigor conceitual o gênero textual a que o texto pertence, bem como o tipo textual predominante em sua composição. Então, vamos lá. Fácil demais de responder se você observar os gêneros que já foram sugeridos. Olha, na letra A está sugerindo um editorial, e nós sabemos que editorial é um texto de opinião que traz a opinião, né, sobre um determinado tema principal que foi veiculado numa revista ou no jornal, e reflete a opinião desse veículo de comunicação. E esse texto não está trazendo esse tipo de matéria. Então, aqui, ó, o texto é um editorial de cunho normativo, olha só, nem é um texto de normas, em que se observam construções prescritivas. Prescritivas é quando passam comandos que você é obrigado a seguir. Vocabulário técnico, não houve nada de vocabulário técnico ali. E uso sistemático de estruturas dedutivas próprias de textos jurídicos e administrativos. Fácil demais eliminar a letra A. Já teríamos eliminado só pelo gênero editorial. Outro detalhe, o texto está assinado, tem um autor. O editorial não traz assinatura porque ele não reflete a ideia de uma pessoa, e sim, mesmo que ele for escrito por uma pessoa só, lá no jornal, na revista, ele não vai refletir a ideia daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa, e sim daquele veículo de comunicação. Então, por isso aí também você já eliminaria a letra A, perfeito? Então vamos para a letra B. Trata-se de uma crônica de reflexão, agora eu já gostei. Por quê? Eu gostei de crônica, porque a crônica é um texto que é um flagrante do cotidiano. Ou seja, de repente a pessoa começa a falar sobre um determinado assunto. E de reflexão, ele está realmente refletindo. Já começamos a comentar o texto, já falei, foi isso. O autor reflete sobre, então, até agora está tudo bem. Pertence ao gênero opinativo, sim, é uma opinião dele sobre a, o jeito de vivermos de uma forma mais leve. Estrutura predominantemente, estruturada predominantemente segundo o tipo dissertativo argumentativo, sim, ele é dissertativo, ele expõe um fato que é sobre viver a vida com mais leveza, e ele argumenta, ele defende essa ideia, ele justifica o posicionamento dele. Com marcas de subjetividade, sim, até está em primeira pessoa o texto, então é subjetivo. Há muitas metáforas, a mochila, por exemplo, né? A mochila carregada de pedras, a fortaleza, e critica, sim, tem uma crítica social implícita, ele critica, sim. Então, tem uma crítica social implícita. Gostei muito da letra B,
Eu acho que ela vai ser nossa resposta. Por quê? Porque a letra C não é um ensaio filosófico, não passa longe, e a letra D aproxima-se do gênero reportagem, nada a ver também com uma reportagem. Então, realmente, a letra B é o nosso gabarito na questão 2. Na questão 3, com base no texto, a vida imaginária e nas normas que regem a acentuação gráfica na língua portuguesa, assinale alternativo que apresenta corretamente a regra que justifica o uso do acento na palavra indicada. Então, vejamos. É, água, dá muito cuidado com esse aqui, que tem muita informação em cada item. Acentuam-se as proparoxítonas aparentes, então a gente já tem que entender o que que é isso aqui. Proparoxítonas aparentes é a possibilidade que você tem de pegar uma paroxítona em ditongo crescente, por exemplo, água, história, é, Irie. Então, olha aqui, nós temos paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica, é paroxítona. Ela termina em ditongo crescente, porque você tem a semivogal mais a vogal. Semivogal mais a vogal. O A é sempre vogal, então aí já fica mais fácil. Agora, aqui não tem o A, mas a semivogal é sempre o fonema I ou U, pronunciado na mesma sílaba com outra vogal. Então, aqui eu tenho o fonema I pronunciado junto com a vogal E. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho ditongos crescentes nos três exemplos. Então, nós temos a possibilidade de transformar esse ditongo devido à pronúncia mesmo, né, dos falantes da língua. Então, a gramática abre a possibilidade de você transformar esse ditongo em hiato. Então, água, história, serie. E com isso, o acento tônico e gráfico também, no caso, não é só a pronúncia forte, tem o acento, ele vai retroagir para a antepenúltima sílaba, tornando a palavra proparoxítona, mas olha, aparentemente, ela é uma paroxítona. Então, uma proparoxítona. Então, ela é uma proparoxítona eventual ou aparente. Então, é disso que está falando aqui, na letra A. Então, até agora está correto. Ela é uma proparoxítona aparente, que apresentam na sílaba tônica as vogais A, E, O, E. A sílaba tônica vai ter o A, o E, ou O, por exemplo, aqui é a água, aqui no caso é o a sílaba tônica. História, se eu fizer a mesma coisa, vai ser o O. Se eu fizer a mesma coisa com série, vai ser o E. Aqui, então, tá indo correto. As vogais abertas. E ainda I ou U. Pode ser o I ou U também. Por exemplo, se eu tivesse a palavra família, olha só, família. Então, estava aqui o I, a sílaba tônica. Se eu tivesse, é muito pouca palavra, estou lembrando só desta agora, macambu, aí eu tenho o U na posição da sílaba tônica. Então, aqui, eu apresento na sílaba tônica as vogais abertas A, E, O, você pode ver na água, na história, na série, ou I ou U, que você pode ver aqui na família, e Macambúzio. Então, até agora tudo certo. Ou ditongo oral, começando por vogal aberta. Você pode ter, por exemplo, ó, um ditongo aqui, ó, ao, re, o. Aí, ó, teve um ditongo aqui na posição da sílaba tônica. E que termina por sequências vocálicas pós-tônicas. Ou seja, né, a sequência vocálica aqui, ó. Daqui nós estamos no hiato, mas é aquele caso que eu disse que tradicionalmente ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, tudo que se disse na letra A está certo. Então, vamos deixar de sobreaviso para ver se não tem nenhuma que esteja mais
perfeita ainda. Saímos. Acentua-se o I e o U, átonos? Não. Se é átono, é o acento. Entendeu? Então, nós temos um erro aqui, ó. Quando formam um hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S, desde que não sejam seguidos por NH. Olha, na realidade, a essa resposta está praticamente correta, exceto pelo átomos. Porque é assim, ó, você tem ali, ó, saímos, saímos. Mesma coisa de saída, né? E de. Então, sim, acentua-se o I e o U, mas tônicos, não átomos, certo? Quando eles estão é, sozinhos, sozinhos ou seguidos de S. Aqui eles estão sozinhos, mas se for seguido de S também poderia. Por exemplo, país, baús, poderia não, deveria, né? Então aí é a regra dos hiatos. E acentua-se a segunda vogal tônica dos hiatos, quando é I ou U sozinho ou seguido de S, desde que não tenha NH depois, olha, Ra, I, Nha. Aí tá sozinho na sílaba, é tônico o I, mas não leva acento porque tem NH depois, nem ditongo antes. Ali não falou do ditongo, mas se tiver ditongo antes também, não acentua não. Fei, U, ra. O U tá aqui sozinho, é tônico, não leva acento porque tem um ditongo aqui, então nós chamamos isso aqui de um falso hiato, então o U não leva o acento, certo? Isso em palavras paroxítonas, certo? Paroxítonas. Porque se fosse uma palavra oxítono, por exemplo, pi, ao, i, o i está sozinho na sílaba, tem um ditongo antes, mas ele leva acento, porque aqui eu estou com a palavra oxítona, e essa regra aqui é só para as paroxítonas. Então, é o caso, né? A letra B fica errada por causa do átomo aqui. Tinha que ser tônicos. Na letra C diz que até leva acento porque acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, ES, OS, certo? Acentuamos os monossílabos tônicos terminados nessas letras mesmo. Mas até não é um monossílabo, até tem duas sílabas, a última é tônica, então ela é uma palavra oxítona e é acentuada por terminar em E. Então, esse é o erro da questão. Mas o que diz aqui da regra de monossílabos tônicos é correto. Bem como os que apresentam os ditongos abertos, el, ei, oi, quando oxítonos, ou seja, tanto oxítonos quanto monossílabos tônicos com esses ditongos serão acentuados. Vejamos bem aqui, ó. Deixe-me limpar aqui para fazermos mais essa parte aqui da letra C, já arriscamos a letra B. Eu estou com medo de a banca, às vezes, né, dar essa letra B, porque nem pensou, nem viu esse átomos lá, digitou errado, qualquer coisa, mas, né, fique de olho, tá? E, então, voltando aqui, então essa aqui, ela é oxítona, olha, até oxítona em E tem acento, então o erro aqui é falar que ela é monossílaba, mas a regra que está falando para o monossílabo está certinho, e quando falou que também são acentuados, quando apresenta os ditongos aqui, quando oxítonos, e eu estou querendo mostrar para você que não é só quando é oxítono que tem esses ditongos que levam acento, não, os monossílabos também. Por exemplo, ó, céu ou céus é monossílabo, né? Então, dói é monossílabo. Réis, a antiga moeda, é monossílabo. Véu, então, para você ver, tanto el como Els também, né? Céus, céus, véu ou véus, réis, dói. Então, são monossílabos, tem o ditongo el, ei,
oi leva acento, assim como as oxítonas, troféu ou troféus, desculpa, troféu ou troféus, papel ou papéis, anel ou anéis, lençol ou lençóis, né? O singular não tem, né? Lençol não tem acento, mas lençóis tem. Papel não tem, mas papéis tem, né? No plural. Então, o que que eu tenho aqui? Oxítonas que trazem os ditongos ei, el, oi. Então, a letra C está errada duas vezes. Primeiro, porque diz que acentuamos o até por ser monossílabo tônico, aí não, ela não é monossílabo, ela é oxítona, perfeito? E depois diz também que os monossílabos são acentuados quando terminam por estas letras aqui, e, e bem como os que apresentam os ditongos abertos, el, quando oxítonos, né? Então, esses ditongos são acentuados nas oxítonas e nas monossílabas também. E a letra D tem a palavra inexorável. Lembre-se de que aqui esse X soa como se fosse um Z, então não é inex, é inexorável. Aí fala que os ditongos é, el e oi, inclusive nas fonéticas, né, quando tem o L, mas a gente lê como se fosse um U, por exemplo, agradável, escreve com EL, mas se você escrevesse com EU, você ia ler do mesmo jeito, né? Então, é isso que quer dizer que, inclusive, nas fonéticas EL, OL, AL, são acentuados sempre que tiverem pronúncias abertas em palavras oxítonas. Bom, já, já sabemos que está errado, porque inexorável tem acento, porque, vou colocar aqui, tem acento porque é uma paroxítona terminada em L, assim como útil, fácil, difícil, agradável, potável, amável, inexorável. Paroxítonas em L sempre são acentuadas. Agora, é verdade. Agora o erro aqui, outro erro aqui, é dizer que os ditongos E, El, Oi levam acento, eles são acentuados, inclusive nas fonéticas EL ou EL, quer dizer, quando você escreve ali agradável, né? Aqui, ó, agradável. Então, você vai ter o acento em agradável, porque você tem aqui uma paroxítona terminada em L, como lá no inexorável. Então, é isso que está querendo dizer. Só que aí não é o ditongo ei, el e oi que está em questão. A palavra está acentuada, não é porque termina em el, como se fosse um EU, é porque é paroxítona terminada em L, ok? Então, fica aí, fica aí a dica, né, de mais informações para você se não está de posse dessas informações, se preparar melhor para as próximas provas de português. Então, agradável, paroxítona terminada em L, inexorável, paroxítona terminada em L, e a letra A fica sendo a nossa resposta. No trecho, embora o termo tenha ganhado um sentido negativo, desiludir-se não é ruim. Na verdade, faz um bem danado. A conjunção embora estabelece uma relação de sentido entre as orações. Considerando esse uso e os mecanismos coesivos empregados, assinale a alternativa que apresenta a descrição correta da função textual e semântica do conectivo em destaque. A banca gosta de fazer enunciados grandes, né? Poderia resumir isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Embora, bom, se você estuda mesmo português para concurso, você sabe muito bem que quando eu digo embora, eu vou fazer oposição a outra ideia colocada na sentença. Por exemplo, embora tenha estudado bastante, foi mal na prova. Então, o que que acontece isso aí? Estudou, você tem duas ideias. A pessoa estudou bastante e a pessoa foi mal na prova. Isso não combina.
Estudar bastante deveria fazer o quê? Com que a pessoa se saísse bem. Mas aí o contrário. Então, o que que eu tenho aqui? O que que eu já percebi? Sai o contrário, oposição. Então, o embora traz a ideia de uma oposição, de uma contradição. É isso que o embora faz, certo? Veja aí o exemplo. Olha, embora o termo tenha ganhado sentido negativo, desiludir-se não é ruim. Então, o que que você raciocina aí agora? Olha, ganhou sentido negativo, então isso é ruim? Não, não é ruim, é bom. Então, é contradição. É essa que é a ideia do embora. Então, dessa forma, vamos lá. Trata-se de um conector que introduz uma ideia concessiva. Então, às vezes, você não se lembra qual é o sinônimo da palavra concessiva, mas olha só, indicando oposição, acabamos de falar nisso, em oposição aqui, em contradição, parcial entre o valor cultural atribuído à palavra e a posição defendida pelo autor. E isso, culturalmente, a palavra tem um valor negativo, mas o autor viu algo positivo nela, então é o contrário. Eu gostei da letra A, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. O termo embora marca uma relação de causa e efeito. Pelo amor de Deus, que causa e efeito? Causa é aquilo que provoca alguma coisa que vai ser o nosso efeito, então, a nossa consequência. Por exemplo, como não estudou bem, foi mal na prova. Ou seja, não estudou bem. Isso é a causa. Qual foi o efeito? Não foi bem na prova. Isso é que é causa e efeito, ou causa e consequência. E o como aí, que eu coloquei lá no início, como não estudou bastante, foi mal na prova. Então, esse como é uma conjunção causal. O embora nunca foi e nunca será, nem em vossa homenagem. Então, a letra B salta fora. A conjunção em destaque introduz um argumento que amplia o anterior. Ele não amplia nada, ele contraria, certo? Então, podemos. Tem mais coisa aqui, ó. Reforçando o ponto de vista do autor e reiterando a valorização do ato de desiludir-se. Nada disso. Letra C, de caia fora. Embora atua como um conectivo condicional. Condicional é o se, é o caso, viu? Por exemplo, se você estudar mais, vai se sair bem na prova, viu? Caso você estude bastante, sair-se-á bem na prova, perfeito? Então, nada de condicional. Então, realmente é a letra A. Agora, na questão 5, nós temos a seguinte frase: seriam cômicas se não fossem capciosas as milhares de mensagens que tentam nos empurrar conceitos do tipo viver é isso e isso não é viver, apenas para vender bugigangas. Os tempos verbais empregados estabelecem uma relação semântica específica acerca da correlação verbal, ou seja, é aquela combinação que um verbo tem com o outro dentro da frase, um combinar com o outro. Observada nesse trecho, assinale a alternativa que apresenta a descrição gramatical correta da estrutura condicional expressa. Oh, mas podia fazer um comando mais objetivo, né? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Está falando da correlação verbal. Então, está dizendo aqui, então vamos ver lá o que é que nós temos aqui, ó. Seriam, o verbo, se não fossem, de novo, o verbo, né? Que, já que tentam nos empurrar os conceitos, tipo, então tá bom. Então, vamos ver os tempos e modos verbais, vamos ver sobre o que, que eles vão falar aqui na letra A. O uso do futuro do pretérito tem a desinência ri. Então, quando eu disse seriam, eu tenho aqui uma forma verbal no futuro do pretérito, seguido do futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo vai ter, ó, a desinência R, R, res, R de novo. Aqui não tem futuro do subjuntivo. Porque se você disser
Que não você tem, ah, professor, olha aqui, ó, empurrar, terminou em R. Não. Aqui é o infinitivo. Os empurrar conceitos, viver é isso. Isso não é futuro subjuntivo. Futuro subjuntivo é quando você, se é subjuntivo, é uma hipótese, é uma possibilidade, tem dúvida ali. Então você tem que projetar algo para acontecer depois. Por exemplo, quando você estudar mais, fará melhores contas. Quando você estudar mais, quando eu estudar, quando nós estudarmos mais, quando vós estudardes, quando eles estudarem mais, sempre vai ter essa marca do R em todas as pessoas do futuro do subjuntivo, apoiado na conjunção quando, certo? É assim que você vai conjugar no futuro do subjuntivo. Então, aqui não tem futuro do subjuntivo, então, você já pode eliminar a letra A. A estrutura verbal expressa uma condição hipotética de natureza irreal. Bom, aqui nós temos hipóteses mesmo, olha. Se não fossem, olha, já tem até a conjunção condicional aqui, ó. Se não fossem capciosas, é a condição para que seriam cômicas. Então, tem uma condição hipotética de natureza irreal, irreal, porque não tem como ser cômica, porque ela é capciosa. Como que seria engraçado? É ridículo. E capciosa que vai enganar, vai conduzir a um engano, né? Então, não tem como, por isso que é irreal mesmo. Construído por meio da correlação entre o futuro do presente. Acabou, acabou. Futuro do presente tem a desinência re ou ra. Por exemplo, eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Então, é re ou ra que você tem no futuro do presente. Já associa isso. Ó. Você tem o futuro do presente, ó, tem o re aqui. Ó. Você já lembra que é assim que começa a conjugação, é assim a desinência que já vai marcar para você o futuro do presente. Então, e presente do subjuntivo. Para presente do subjuntivo, você vai ter que apoiar a conjugação num que, num talvez. Por exemplo, talvez eu estude, espero que você estude. Então, não há nenhum nem outro aqui neste trecho que nos foi dado para analisar. Letra C. A frase apresenta uma construção condicional real. Ela não é real, certo? Porque se ela é capciosa, ela é capciosa, ela não pode ser cômica. Então já enfraqueceu. Na qual a oração subordinada, que no caso é se não fossem capciosas, estabelece uma causa. Que causa? O se é condição, tá? Necessária à realização da oração principal, com verbos no presente do indicativo, sabendo que ali eles não estão no presente do indicativo, certo? E nem o seria, nem o fosse, porque é desses dois verbos, é esses dois verbos que estão se correlacionando ali no período. Então, letra C sai, sobrou-nos a letra D. A correlação verbal emprega o futuro do pretérito, já falamos desde o início que é futuro do pretérito do indicativo, na oração principal, e o pretérito imperfeito do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo tem a desinência SSE para todas as conjugações, primeira e segunda ou terceira. Se eu estudasse, se eu bebesse, se eu dormisse, certo? Então, isso não deixa você errar. Pretérito imperfeito subjuntivo na oração subordinada. Perfeito. Formando um período hipotético, sim, é um período de hipótese, de segunda espécie de caráter irreal. Isso aqui o que está querendo dizer é porque nós temos a hipótese que é verdadeira. É uma hipótese, mas é uma verdade. Por exemplo, se eu falar assim, ó, se estudar, aprende. Então eu coloquei o se, que é a hipótese, mas é real. Estudando, aprende, né? Mas nós temos a,
A hipótese também de caráter de possibilidade, por exemplo, se eu estudasse mais, eu aprenderia mais também. Então, aí eu tenho a hipótese, né, o se eu estudasse, e é uma possibilidade. Quer dizer, eu tenho possibilidade de estudar, mas se eu aprender, eu tenho possibilidade de aprender mais, mas se eu estudar. Então, uma coisa dependendo da outra. Então, aí é uma hipótese possível, é uma possibilidade. E eu tenho também o período hipotético de, já falei o da realidade, né? Se estudar, aprende. Já falei da possibilidade, né? O período hipotético da possibilidade. Se eu estudasse mais, eu aprenderia mais. E tem o irreal, que é aquele que não tem jeito. Não tem jeito, você faz a hipótese, mas ela não tem como se resolver. Não tem como acontecer, certo? Por exemplo, é, se, se ele tivesse nascido bonito, seria um modelo bem claro. Se fiz uma hipótese, mas é impossível. Ele já nasceu feio. Então, agora é só se eu nascer de novo, entendeu? Então, é irreal. Então, aqui seriam cômicas, seriam cômicas se não fossem capciosas. Então, se já são capciosas, não tem como elas serem cômicas. Então, pronto, a letra D está realmente encaixada no gabarito. Eu espero que a banca concorde comigo. Bom, na questão 6, percebo que a TV e, sobretudo, a publicidade são grandes culpadas pelo fornecimento maciço de pedras, tijolos e cimento para a construção daquilo que chamam levianamente de felicidade. Os dois termos introduzidos pela conjunção que exercem funções sintáticas distintas. Vamos confirmar. Então, nós temos que, percebo que e construção daquilo que chamam levianamente de felicidade. Então, veja bem, percebo que é o verbo, então quem percebe, percebe algo. Percebo o quê? Percebo isso. Então, quando eu tenho um que, se você tem o que introduz uma oração que você pode substituir por isso, eu percebo isso. Isso o quê? Que a TV e a publicidade são grandes culpadas. Então, você pode substituir. Então, você está diante de um que se classifica como conjunção subordinativa integrante. CSI, certo? E a conjunção subordinativa integrante introduz no período uma oração subordinada substantiva. Ok? Beleza, agora vamos para o outro. Para a construção daquilo que chamam levianamente de felicidade, daquilo que chamam. Olha, veja que ele está, né, se referindo a esse daquilo que chama, daquilo o qual chama. Não fica muito bonito colocar aqui o qual, mas só para você ver que esse que equivale ao qual, mas não traz uma oração que equivale a isso. Eu não posso falar construção daquilo isso. Não posso. Então, esse que é o qual. Se ele significa o qual, ele é um pronome relativo. E pronome relativo traz para o período a oração subordinada adjetiva, que tem dois tipos, com vírgula explicativa, sem vírgula, como veio aqui, restritiva. Perfeito? É isso aí. Então, agora vejamos o que o examinador nos deu aqui. O primeiro que introduz uma oração subordinada adjetiva, opa, já sabemos que o primeiro que introduz é a oração subordinada substantiva, letra A está fora. O primeiro que introduz a oração subordinada substantiva, perfeito, objetiva direta. Não classificamos até aqui, mas classificamos agora. Classificaremos agora, olha só. Percebo, eu, sujeito oculto, percebo. Se eu percebo algo. Então, o verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele pede um objeto direto, aquele que complementa o verbo sem auxílio
de preposição. Então, se eu tenho uma oração funcionando como objeto direto, então ela é objetiva direta mesmo. Funcionando como complemento verbal de percebo, e o segundo case, uma oração subordinada adjetiva restritiva, determinando e especificando o termo daquilo. É exatamente isso. Perfeito, certo? Então, já achamos a resposta. O que vai dizer agora está contrariando o que nós já fizemos análise, então vamos para a 7. E diz o seguinte: considerando os sinais de pontuação empregados no trecho no alto, sobre a ponte levadiça e o fosso dos crocodilos, uma placa enferrujada identifica o jeitão do morador. Cuidado, dono bravo. Assinale a alternativa que analisa corretamente os efeitos de sentido e as funções sintáticas desses sinais. Aqui diz na letra A que as vírgulas indicam elipse de verbos coordenados. Bom, aqui eu tenho a vírgula aqui, essa outra vírgula aqui. Então, vamos ver aqui, ó. No alto, então, mesmo que você pense aqui, ó, há uma placa, existe uma placa enferrujada, então, teríamos a elipse, que é a omissão, né, do verbo. Mas a vírgula não veio marcando, não foi a omissão de um verbo. Aqui, ó, no alto, é uma adjunta adverbial de lugar. Antecipado, porque não está no final do período e sim no início. Então, precisa de vírgula. Ele é de pequena extensão, a vírgula poderia ser dispensada. Porém, aí vem outro adjunto adverbial. Então, no alto, sobre a ponte levadiça dos crocodilos, então precisamos separar esses dois adjuntos adverbiais aí que estão antecipados. Então, não é a letra A, não está ali por elipse de verbo. Então, mesmo que os outros estivessem certo, essa aqui já tirou a letra A. As vírgulas separam orações coordenadas aditivas, não tem oração coordenada aditiva ali com sujeito oculto, viu? Nada disso. Não tem oração aditiva. As vírgulas isolam adjuntos adverbiais deslocados. Opa, agora está falando a nossa língua. Aí eu gostei, já vou colocando certinho. Conferindo ênfase espacial. Exatamente, está dando ideia de lugar no alto, sobre a ponte levadiça. Então, sim, conferindo ênfase espacial. Certíssimo. Os dois pontos introduzem discurso. Então, eu tenho aqui o quê? Uma placa enferrujada identifica o jeitão do morador. Dois pontos. Cuidado, dono bravo. O que significa isso? É um discurso direto, é a fala de alguém transcrita do jeito que esse alguém falou. Só que não tem marcação verbal explícita. Por exemplo, não fala assim, ó, e fulano disse, cuidado, dono bravo, mas nós temos sim um discurso direto ali, mesmo que sem a marcação verbal explícita, quer dizer, não tem aquele verbo que nós chamamos de verbo dicende, que é o verbo de dizer, que é o verbo que introduz a fala de alguém. E o ponto de exclamação reforça a expressividade da linguagem da placa. É o ponto de exclamação. Cuidado, dono bravo. Gostei da letra C, viu? Eu acho que não tem como eu colocar 4 certos na letra D, então a nossa resposta deve ser a letra C, quer ver? As vírgulas isolam vocativo, pelo amor de Deus, vocativo é chamamento, ninguém está chamando ninguém ali, certo? Então, sim, sem mais delongas, letra C. A questão 8, nós vamos, para nós assinalarmos a alternativa em que há infração quanto à concordância verbal ou nominal. Com pesar, vejo que existem os que fazem o contrário. Não só mantém a mochila. Quem é que mantém a mochila? Aqueles que fazem o contrário. Olha só, os que fazem o contrário. Esse os aqui é um pronome demonstrativo. Você pode trocá-lo por aqueles. Aqueles que fazem o contrário.
Eles, esse aqueles, olha, não só mantém. Então, aqui, minha gente, aqui nós temos uma infração à concordância verbal. Isso aqui é terceira pessoa do plural. É o verbo derivado de ter. O verbo ter tem acento diferencial na terceira pessoa do plural para justamente para diferenciar da terceira do singular. Olha só, porque você fala ele tem e você fala eles têm. Olha, do mesmo jeito. Então, quer dizer que são palavras homógrafas e homófonas, têm a mesma grafia, têm a mesma pronúncia. Então, para estabelecer a diferença entre singular e plural, eu coloco acento circunflexo aqui no plural. E os derivados seguem essa regra. Então, é ele mantém, só que aí, no caso, mantém já é uma dissílaba, a última sílaba é tônica e toda oxítola terminada por em leva acento. Também, refém, e assim por diante. Ele mantém o plural, eles mantêm. Então, olha só, a palavra é igualzinha, homógrafa e homófona. Mesma grafia, mesma pronúncia. Então, é a oxítona terminada por em precisa obrigatoriamente do acento, só que aí para diferenciar do singular, eu coloco acento circunflexo. E aqui faltou esse acento circunflexo. Então, esta é a nossa resposta. Foi ela que cometeu uma infração à norma padrão. Então, as demais estão corretas, não precisamos comentar. Vamos à 9. Considerando o trecho, vamos fazendo ginástica, alimentando-nos bem, livrando-nos dos estresses inúteis, porém aceitando o inexorável escorrer da areia na ampulheta do Deus Crono. Aquele Senhor compenetrado que nos lembra que um belo dia a coisa acaba mesmo. Assinale a alternativa cuja reescrita, olha só, reescrita, preserva com maior precisão os sentidos originais, mantendo a correção gramatical e a correção do período, tem que estar 100% correto, certo? Então, vamos lá. Seguimos fazendo ginástica, vamos fazendo ginástica. Tudo bem, tudo certo. Comendo bem e nos libertando dos estresses. Isso, alimentando, livrando, a mesma coisa. Todavia, ó, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tudo certinho. Sem aceitar, opa, opa, sem aceitar, não, é aceitando. Então, já tivemos uma diferença aqui, está fora a letra A. Continuamos praticando exercício. Então, vamos fazendo ginástica? Então, nós estamos fazendo, vamos continuar. Então, tudo bem. Continuamos praticando exercício, cuidando da alimentação, evitando desgastes desnecessários, livrando-nos dos estresses inúteis. Então, é uma boa paráfrase. Porém, contudo, todavia, beleza, aceitando, inevitavelmente, o passar do tempo ou o inexorável escorrer da areia na ampulheta é uma metáfora para a passagem do tempo. Então, ótimo, como nos recorda Cronos, o Deus implacável que encerra nossa existência. Opa, encerra nossa existência? Ele encerra? É ele que vai acabar com a nossa vida? Aquele Senhor compenetrado, oh, compenetrado, que ele nos lembra que um belo dia a coisa acaba mesmo. Então, quer dizer, a coisa vai acabar. Então, se a coisa vai acabar, encerra a nossa existência. É mesmo, né? Então, gostei. A letra B tá beleza. Mas só não vou riscar, mas vamos ler as demais, para ver se não tem alguma melhor do que a letra B. Vamos nos exercitando e comendo direito, deixando de lado o que nos estressa. Tá de acordo até agora. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aceitando com conformismo que tudo um dia perde o sentido, como prega o severo Cronos
Deus das ilusões. Opa, Deus das ilusões? Não, aí não. Gostei não. Desculpa. Essa não, tá bom? Então, eliminemos a letra C também. Letra D. Seguimos com nossa saúde, comendo bem e sem estresse, ainda que regando. Bom, o ainda que é concessiva. O porém, o contudo, no entanto, mais, todavia, é adversativa. Então, elas têm essa noção da oposição. Mas nem sempre uma concessiva pode ficar no lugar de uma adversativa. Então, nem vou focar nela aqui, vou ver mais alguma coisa. Ainda que regando o inevitável escoar do tempo. Regando? Regando quer dizer que eu estou cuidando dele, cultivando. Não, regando. Não é uma coisa de aceitando, não. Figura simbolizada pelo calmo e justo Deus Cronos. Calmo? Sei não. Compenetrado pode até passar a ideia de calmo, mas justo? Você conhece a história do Deus Cronos? Ele até castrou o pai. Engolia os filhos quando nascia com medo de ser destronado por eles. Não, nada de justo que não, viu? Que diz que um dia tudo renasce. Tudo o contrário. Ele está mostrando que tudo acaba mesmo. Então, realmente, a letra B se portou como a melhor resposta. E na questão 10, nós temos o seguinte trecho. Felizmente, por uma gentileza do destino, tive a sorte de ir esvaziando a minha mochila, assim como fizeram outros amigos, hoje denominados sexagenários, com os quais vou trocando impressões sobre a riqueza desse ritual típico do outono da vida. Há 3 ocorrências do vocábulo A. Eu acho que é aqui, olha. Tive a sorte esvaziando a minha mochila, com os quais eu, né, sobre a riqueza desse ritual típico. Beleza. A história alternativa que explica corretamente a ausência do acento indicativo de crase em cada caso. Então, vamos ver. Em a sorte de ir, o artigo apenas especifica o verbo. É básico. É muito simples aprender que artigo ele especifica, ele define ou indefine um substantivo, não verbo. Então não precisa perder tempo lendo mais nada. Pode pular para a letra B. Em a sorte de ir, ocorre artigo definido, sim, ele é definido mesmo, que não se combina com a preposição de, não combina mesmo com a preposição de do complemento, mas acontece que tive a sorte de ir. O de está lá na frente. Quando ele vai combinar com uma preposição, a preposição veio antes dele, certo? Então, já está errado. É a minha mochila, artigo definido, sim, diante do pronome possessivo, sim, é um pronome possessivo, minha, sem fusão com preposição, tá certo? Não se fundiu com preposição. Então, por isso não tem o acento grave. A riqueza, o artigo introduz um substantivo, mas a presença de sobre faculta a preposição a. Não. Nada disso. Letra B também está fora. A sorte de ir. A ausência da crase decorre do valor de determinante do artigo que se liga ao substantivo sorte. Ué, não. Decorre não é do valor do determinante do artigo. Decorre que não houve uma palavra anterior que exigisse preposição a para se fundir com esse artigo. Então, já sei, deixa eu ver o outro, me está errado. Não há fusão gráfica porque não se exige preposição antes de complemento direto. Mas aqui, esvaziando a minha mochila. Sim, esvaziando o quê? A minha mochila é o complemento direto do verbo esvaziar. Isso aí está certo. Então, não vai a preposição mesmo. Em a riqueza, o artigo atua como núcleo. Que dia que artigo vai ser núcleo?
nem aqui, a dicção nunca deve ser, né? Então, beleza, eliminamos tudo, sobramos a letra D, ela tem que estar certa. Então, vamos lá. Tem a sorte de o A é artigo definido feminino sem preposição antecedente, certinho. A minha mochila, o artigo não se funde com a preposição, pois o verbo esvaziar é transitivo direto, certo? Que esvazia, esvazia algo. Em A Riqueza desse Ritual, o artigo aparece isolado porque a regência de trocar impressões sobre não exige a preposição a. Trocar as impressões sobre algo, não é a algo, não. O sobre já é a preposição aí. Então, tudo certo na letra D é a nossa resposta mesmo. E espero que você tenha gostado do nosso estudo aqui e espero que você me siga aí pelas redes sociais e que nos encontremos para mais um estudo de português para concurso. Até lá!